Você sabia que a suplementação tem um papel fundamental para uma gestação e pós-parto saudáveis? Esse é o nosso tema hoje no Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez, o lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nossa convidada de hoje é a doutora Mariana Halla. Ela é médica pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, fez residência médica em ginecologia e obstetrícia e especialização em ginecologia endócrina pela Santa Casa de São Paulo. Possui pós-graduação em envelhecimento saudável pela Sobrae e em nutrologia pela Bram. Possui atualização em Lifestyle Medicine pela Harvard Medical School e é membro da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, membro da International Menopause Society e da North America Menopause Society. Te receber novamente no programa, depois de tanto tempo, né? Verdade, prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, e agora falando de um tema que eu adoro, que é a suplementação, né? E posso... Dessa vez, assim, além de trazer essa sua vasta experiência profissional, a gente ainda vai poder conversar desde um lugarzinho de experiência pessoal, né? Pessoal. Eu não tinha noção como muda a maternidade, como isso dá mais conhecimento e até mais autoridade no assunto que eu já tinha, né? Mas acho que agora é um momento que eu tô sentindo que a gente tem um cuidado diferente com as nossas gestantes depois que a gente vira mãe. Ai, que fantástico. Então deixa eu já entrar direto. Pensando justamente nisso, pensando em que quando a gente busca uma gestação saudável, né, existe uma série de cuidados, desde o antes, o durante e o pós-parto. Sim. Quais são alguns dos cuidados mais importantes? Então, acho que antes da gente falar da suplementação, dos cuidados todos durante a gravidez, é muito importante essa questão que você falou em relação ao antes de engravidar. Então, idealmente, que a gente faça esse projeto de antes de engravidar, não só para a mamãe, mas para o papai também, porque metade da carga genética que vai dar origem a essa vida vem do pai. Então, tudo aquilo que ele está comendo, que ele está bebendo, que ele está fazendo da vida dele, vai ser passado para esse feto que vai ser gerado, né? Então, a gente precisa desse cuidado e, assim, hoje em dia, deles, a gente tem estudos, já que a gente vai falar da suplementação, por exemplo, com ácido fólico, com ácido folínico, com metilfolato, que é a forma ativa do ácido fólico, que deve ser oferecida aos pais até um ano antes de engravidar, tanto para a mamãe quanto para o papai, porque a gente tem estudos falando da diminuição do risco de autismo nessas crianças. Então, você percebe que a importância dessa suplementação até antes de engravidar. O ômega 3, quando a gente faz a utilização antes da concepção, a gente também evita trabalho de parto prematuro lá na frente, então, tanto para a mamãe quanto para o papai. E isso a gente chama já de uma modulação epigenética. Até houve aí na mídia uma discussão ultimamente, né, sobre essa questão epigenética, e é importante a gente saber que a gente não consegue zerar os genes malvados que vão dar origem a câncer e tudo mais, mas a gente consegue sim fazer uma boa escolha, né, uma boa modulação da epigenética através de uma alimentação saudável, através de um estilo de vida saudável, de uma suplementação adequada,
para que a gente tenha uma chance maior de um bom desenvolvimento embriológico e fetal. Nossa, fantástico. Assim, eu tô com os olhos brilhando de você ter mencionado os pais, porque é uma coisa que Exato. geralmente a gente foca somente Na na mulher. mãe. E não é. Para o pai também. Esse estudo sobre o ácido fólico é uma vitamina do complexo B, a famosa vitamina B9, e que é uma vitamina super importante. Todo mundo fala, é a vitamina da grávida. Na verdade, ela não é só a vitamina da grávida. O ácido fólico, na sua forma ativa, que é o metilfolato, ele faz a metilação do nosso DNA. O que é isso? Ele estabiliza, né, o nosso DNA de forma a proteger de mutações, a proteger de células, né, de apoptoses que deveriam ser feitas e não são feitas. Então, eu poderia até levar esse conhecimento dizendo que eu posso usar o ácido fólico até para prevenção de câncer. Então, pessoas com baixo nível de ácido fólico, elas têm um DNA mais instável por falta dessa metilação. Tem estudos sérios mostrando isso para câncer de mama, por exemplo. Então, pacientes que tiveram câncer de mama devem fazer ingestão do metilfolato, que é a forma ativa. E no caso da tentante, né, daquela mulher que quer engravidar, ela deve fazer o uso dessa vitamina. Por quê? Porque ela que vai ajudar na construção do tubo neural desse feto. E esse tubo neural, se ele não for bem construído, a gente tem aqueles defeitos de formação do tubo, que é a espinha bífida, meningomielocele, que fica aquela bolona para fora da coluna. Isso é super grave, isso acontece, aí pode ter hidrocefalia, pode até levar ao óbito fetal. E sem contar na parte do desenvolvimento neurológico dessa futura criança. Então é muito importante que a gente faça suplementação, né? E a gente sabe, através de estudos genéticos, que algumas pessoas têm polimorfismos dessa vitamina. O que é isso? São pessoas que não conseguem carrear, transportar e absorver de uma forma correta. Então precisa até de doses maiores. Então, sem contar que a deficiência dessa absorção de vitamina pode até levar ao aumento do risco de trombose, sendo que a grávida já tem um risco de trombose 16 vezes maior do que a população normal. Né? Não, excelente. E aí você comentou para o homem um ano antes, para a mulher também ao mesmo tempo? Para a mulher ao mesmo tempo. Na verdade, para o homem, esses estudos que foram feitos foram com ácido fólico, a metilfolato, que é a forma ativa, junto com ácido folínico. E aí eles viram que com essa suplementação houve uma redução na incidência de autismo. Então, uma doença aí super importante que a gente tem visto aparecimento cada vez mais cedo. Exatamente. Tanto poluente ambiental, xenormônios, né? E todos os inseticidas, pesticidas. Isso a gente sabe que pode ter uma contribuição no adoecimento dessas crianças no futuro. Né? Perfeito. Mari, então, pensando no antes, mais alguma coisa ainda para... Ah, tem bastante coisa. A suplementação, eu falo para os meus pacientes, ela começa no momento que a gente resolve se cuidar, né, deles? Porque eu sempre digo, a melhor forma da gente ter as vitaminas, da gente obter as vitaminas, é alimento. Então, escolher uma alimentação saudável, rica em frutas, em legumes, em hortaliças, carnes magras, evitar todos os industrializados, tentar procurar usar sempre os orgânicos. Então, a gente vai ter um acesso a esses macronutrientes de qualidade. E a gente consegue a maior parte das vitaminas através deles. Agora, a gente sabe, eu brinco, aquele mamãozinho que saiu lá do Nordeste, veio no caminhão tomando sol, né, que recebeu agrotóxico, que recebeu inseticida, pesticida, não tem a quantidade de vitamina C adequada que a gente gostaria quando ele chega nas nossas casas. Então, a gente acaba fazendo suplementação. A mesma suplementação que eu passo para a tentante, eu acabo passando para as mulheres de uma forma geral, né? Sempre individualizando. Então, por exemplo, aquela que tem a deficiência maior por um polimorfismo da metileno, tetrahidrofolato redutase, a gente dá um pouco mais de metilfolato, um pouco mais de ácido folínico. Mas eu acabo passando sempre
o ômega 3, que eu já falei da importância, inclusive para evitar o trabalho de parto prematuro, e também para o desenvolvimento neurológico e ocular deste bebê. E isso, inclusive, é importante no pós-parto, porque a mamãe também tem muita oscilação de humor. E alguns estudos mostraram que o ômega 3 ajuda nessa oscilação de humor depois que ela tem aí o seu bebezinho. Gosto muito da suplementação de creatina. As pessoas têm medo da creatina, porque grávida não pode tomar creatina. Gente, creatina é uma associação de 3 aminoácidos, né? Então, assim, é uma estrutura que não teria por que fazer mal para a grávida, né? Então, principalmente aquela grávida que está acostumada a fazer atividade física, brilhante a suplementação de creatina. E tem creatina, estudo com creatina para a parte de cognição. Então, a gente super pode suplementar. Gosto muito da suplementação dos probióticos quando se faz necessário. Então, aquela gravidinha que já tem aquela cândida de repetição. Aí a gente faz a suplementação do probiótico também, que isso ajuda bastante. E em alguns casos, na mulher que ainda nem engravidou e já tem cândida de repetição, além de tirar açúcar, além de cuidar de alimentação e tudo mais, o uso do probiótico nessa mulher também. E aí vai, né? A glutamina para imunidade. Gosto muito da coenzima Q10. A coenzima Q10 é um cofator enzimático que ajuda no ciclo de Krebs para dar energia para a gente, protege o nosso coração. A vitamina B12, que eu sou super fã, né? A vitamina B12, ela ajuda a construir a bainha de mielina dos neurônios. E aí, se a gente tem uma deficiência de B12, a gente tem cansaço e a gente tem perda de memória. Então, imagina isso durante a gravidez, que a gente já está mais cansada, né? A gente falou da B12, tem a vitamina B6 piridoxina, que também é energia, também costumo suplementar durante a gravidez. Na gravidez, a gente tem muitos suplementos prontos, né, deles, que a gente encontra aí nas prateleiras. Infelizmente, essas vitaminas prontas, elas podem não estar diretamente adequadas para você, né? Elas podem fazer aquele geralzão, mas aí eu vejo uma mulher que tem uma B12 baixa, por exemplo, eu preciso suplementar. Uma mulher que tem um ferro muito baixo, eu preciso cuidar. O ferro é importante para a imunidade também. É importante para construir os glóbulos vermelhos, que na gestação a gente tem uma diluição do sangue. Então a gente acaba precisando mais ainda de ferro, né? Então muitas vezes eu faço a suplementação através do endovenoso, porque o ferro pela via oral nem sempre a gente absorve tão bem. Aí ainda nos suplementos, ômega 3 a gente falou, eu gosto muito de fazer a dosagem da vitamina D, porque infelizmente 80% da população tem a vitamina D baixa e grávida toma também vitamina D. A gente só não usa aquelas doses muito altas, de 50 mil unidades, porque a gente não tem estudo, mas uma suplementação de 2.000 ao dia não vai ter grandes problemas e tem um grande benefício também para a formação óssea do bebezinho. Excelente. Então, tudo isso aqui que você está falando serve, claro, de maneira individualizada, no antes, no preparo da gestação e no durante. Correto. E quando a gente chega no pós-parto? No pós-parto. O que você coloca? Não é fácil, né, deles? Então, assim, existe uma grande alteração de humor nesta fase. Né? A gente sabe que o blues puerperal, toda essa parte de depressão pós-parto é muito séria e deve ser medicada em alguns casos. Mas, por exemplo, uma mulher que tem uma vitamina D baixa, ela tem 11 vezes mais risco de depressão, de ansiedade e depressão. Imagina nessa fase de pós-parto, então, que tristeza. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado na suplementação. Uma B12 baixa também pode deixar ela mais sem energia, com mais vontade de açúcar. Então, a gente suplementa também. Né? A gente só não pode, às vezes as mulheres vêm assim para mim, ai, Mari, eu tô aqui no meu pós-parto, tô amamentando, estou completamente sem libido e vi que minha testosterona está muito baixa. A gente não faz suplementação de hormônios como a testosterona, por exemplo, nessa fase, porque vai passar para o leite, vai passar para o bebê, e aí isso não faz muito sentido.
né? É uma fase que a prolactina fica muito alta, então normalmente a gente tem a testosterona mais baixa mesmo, por isso que a libido também fica muito mais baixa. Sem contar os níveis de estrogênio, que também ficam muito mais baixos. A natureza é sabida, né? A natureza quer que a gente cuide da prole, então não é para a gente ficar se preocupando em namorar ou outras coisas assim. Mas tem muita coisa que a gente consegue melhorar nessa parte. Eu acho que o importante é sempre o apoio do companheiro, porque é uma fase muito difícil, né? E a mulher se sente sozinha, a mulher se sente feia, a mulher se sente cansada, tem aquelas noites que a gente não dorme, mas tudo isso é para um bem tão maior e é tão prazeroso quando a gente olha aquele sorrisinho. Ai, eu vou ficar com essa fala do sorrisinho para a Pode. gente partir para a próxima parte. Então, fiquem com a gente que já já voltamos com a Nutri Responde. Mari, hoje na Nutri Responde, a gente recebeu um monte de perguntas sobre como foi o seu preparo para a gestação. Então, se você me permitir, eu quero dar uma espiadinha na sua rotina. Me conta como foi o seu preparo antes, durante e depois da gestação. Com certeza. Uma coisa boa deles é que eu já fazia a minha suplementação, né? Porque a Maria realmente veio de surpresa. É até engraçado contar isso. Imagina uma ginecologista que engravidou de surpresa. Mas eu imaginei, eu falei, eu aos 42 anos, falei, não vai acontecer assim, né? E realmente acabei deixando uma coisa mais livre e realmente engravidei muito rápido. E aí, com isso, a minha sorte é que eu estava suplementando. Eu tenho a deficiência da metileno, então eu sempre preciso de mais ácido fólico. E aí, assim que eu soube, eu até aumentei a minha suplementação, mas eu já vinha fazendo uso. E aí, a minha rotina qual era, né? Eu sempre gostei muito do CrossFit, fiz o CrossFit durante toda a gravidez. Então, pela manhã eu tomava whey protein, que meninas, tá super liberado, tá? Vocês podem tomar whey protein estando grávidas. E eu tomava junto a glutamina e tomava a creatina também. Então, essa era a minha rotina de manhã. Chegava, tomava o meu café da manhã e aí a minha suplementação. Eu usei coenzima Q10, eu usei vitamina C, eu usei zinco, selênio, piridoxina, que é a B6, eu usei probióticos, eu usei probióticos uma fase, até com a questão de candidias de repetição, que é muito prevalente durante a nossa gestação. Eu fiz uso do ômega 3. O ômega 3, pessoal, precisa ser um ômega de boa qualidade, né? Então, procurem o selo de purezas, façam um ingesta de DHA, pelo menos 500 miligramas ao dia. Isso vai ajudar no desenvolvimento neurológico do seu futuro bebê. Isso vai ajudar na parte ocular, tá? E ainda por cima evita trabalho de parto prematuro. Eu fiz uso também da vitamina D. A vitamina D é importante, inclusive, para o peso fetal, né? Para a gente evitar baixo peso ao nascimento. Sem contar que é importantíssimo para a nossa imunidade e para a construção dos ossinhos do nosso bebê que está ali se formando. O que mais que eu usei? Eu usei melatonina. As pessoas me perguntam se grávida pode tomar melatonina. Pode tomar melatonina, sim, não tem problema. Que mais que eu fiz uso, hein? Olha, eu fiz muito, cuidei muito da alimentação.
mesmo assim, a gente sabe que grávidas, na forma geral, acabam tendo muitos desejos, né? E aí, o principal é aquela história da pica, que tem a vontade de comer tijolo, de comer terra, de comer reboco da parede, sabe? E isso, pessoal, eu não tive nada disso, porque meu ferro estava adequado, mas geralmente é pela deficiência de ferro. E aí, no pós-parto, eu mantive a mesma suplementação e ficou tudo bem, graças a Deus. Ai, que maravilhoso. Ô, gente, vocês conseguiram entrar bem na rotina da Mari, viu? Não é? Mari, que fantástico te ver nesta etapa. Que felicidade de conversar com você novamente. Muito bom. Muitíssimo obrigada por passar a sua Imagina. experiência maravilhosa, profissional e pessoal. Imagina, um prazer. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. E o que tiverem de dúvidas, mandem pra gente que a gente responde. É isso mesmo, gente. Muito obrigada por acompanhar. Curtam, compartilhem com muito carinho da Nutri. A gente se vê.